Série de estudos. Igreja de Israel versus Igreja Adventista. Parte 5. Tema: a pregação do Evangelho ao mundo. A pregação do Evangelho eterno ao mundo inteiro é condição para que Jesus volte a esta terra e ocorra o fim de todas as coisas. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, verso 14. A Igreja Adventista diz que, profeticamente, cabe a ela a pregação do Evangelho a todas as nações. Essa tese é usada para dar apoio à ideia de que a Igreja é o povo de Deus, e não importa a apostasia em que ela esteja mergulhada, será ela que concluirá a obra. A organização adventista tem se esforçado para incutir na mente das pessoas essa ideia de todas as maneiras. Veja, por exemplo, no livro Serviço Cristão, na página 111, este texto que fala da obra que Deus confiou à Igreja. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele nos levará à vitória certa. O que Deus promete, é capaz de executar a qualquer tempo, e a obra que ele confia ao seu povo, é bem capaz de por meio deles realizar. Olhando este texto como foi publicado neste livro, o mesmo pode oferecer ao leitor desatento a conclusão de que Deus irá executar sua obra por meio da Igreja, independente das condições. No entanto, possivelmente para dar essa falsa conclusão, o texto foi mutilado nesta publicação. Veja a diferença de ideia que a fonte original, da qual foi retirado o texto, nos oferece em realidade. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 122, pode-se ler: Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos levará à vitória certa. O que Deus promete, é capaz de executar a qualquer tempo. E a obra que ele confia ao seu povo, é capaz de por meio deles realizar. Se vivermos uma vida de perfeita obediência, suas promessas a nós serão cumpridas. Desta forma, sendo a missão que a Igreja recebeu, condicional à perfeita obediência, qualquer pessoa que conhece no que se tornou a Igreja Adventista, pode afirmar, sem medo algum de errar, que a possibilidade da Igreja cumprir a obra de pregação da verdade ao mundo todo, ficou no passado. Sabemos que quando a Igreja Adventista surgiu, Deus realmente delegou à Igreja esta missão. Ellen White escreveu: O Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Eventos Finais, página 41. No entanto, devemos estar bem cientes de que a missão de evangelizar o mundo foi dada primeiramente à Igreja de Israel. Chamou Deus sua Igreja hoje, como chamara o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra. Testemunhos Seletos, volume 2, página 156. Deus escolheu Israel, para revelar seu caráter aos homens. Ele queria que eles fossem fonte de salvação ao mundo. A eles foram entregues os oráculos do céu, a revelação da vontade de Deus. Atos dos Apóstolos, página 11. Deus escolheu Israel, como depositário dos inapreciáveis tesouros da verdade, para todas as nações. Meditações Matinais de 1956, página 55. Encontramos também profecias mostrando a Igreja israelita cumprindo esta missão no futuro. Veja: assim diz o Senhor dos Exércitos, povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Zacarias 8, versículos 20 a 23. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Isaías 27, verso 6. Sabemos, no entanto,
que diante da apostasia da Igreja de Israel, todas estas promessas foram transferidas para os remanescentes. Jesus disse: portanto, eu digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a outro povo que dê os frutos do reino. Mateus capítulo 21 versículo 43. Comentando este fato, a irmã White afirma: o Salvador afastou-se deles, dos líderes judeus, para outorgar a outros os privilégios de que tinham abusado e a obra que haviam negligenciado. Os discípulos foram chamados para fazer a obra que os líderes judaicos deixaram de fazer. Atos dos Apóstolos, página 12. As promessas feitas de que a Igreja Adventista concluiria a obra de levar o Evangelho ao mundo todo, devem igualmente ser consideradas sob termos bem estabelecidos de obediência. Exatamente como fora feito com Israel. A obra que Deus nos deu para fazer, Ele pode realizar por nosso intermédio, se deixarmos de obedecer a Deus. As suas promessas não podem ser cumpridas para nós. Ó, que em união busquemos a Deus e sigamos um caminho de estrita obediência. Carta 19 de julho de 1861. Mencionando os empecilhos da pregação do Evangelho e a comodidade da Igreja, a irmã White advertiu: que ninguém se assente em calma expectativa do mal, confortando-se com a crença de que esta obra terá de prosseguir porque a profecia o predisse, e que o Senhor guardará o seu povo. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 320 e 321. Como resultado da Igreja não cumprir as condições, a inspiração afirma: como Israel de outrora, seguem as abominações das nações que o cercam. Serviço Cristão, página 38. Mencionando a forma da Igreja Adventista tentar conduzir a obra de Deus, Ellen White afirmou: o poder das trevas já colocou seu molde e inscrição sobre a obra que deveria permanecer pura, não corrompidas pelas astutas ciladas do diabo. Testemunhos para Ministros, página 277. Quando lemos, portanto, de que não há nenhuma necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem-sucedida. Deus está à testa da obra, e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isso, e trabalhará para endireitar todo o erro. Devemos entender que a obra mencionada aqui, não é a obra adventista, que já está corrompida pelas astutas ciladas do diabo, e que já tem o molde e a inscrição de Satanás, mas a obra de Deus em todos os tempos desde o princípio, como afirma o seguinte texto: através de séculos de perseguição, conflito e trevas, Deus tem amparado sua igreja. Nenhuma nuvem sobre ela caiu, para a qual ele não estivesse preparado. Nenhuma força oponente surgiu para impedir sua obra, que ele não houvesse previsto. Tudo sucedeu como ele predisse. Todos os seus propósitos serão cumpridos. Meditações Matinais de 1959, página 281. É muito importante lembrar que a palavra de Deus destaca Israel sendo o ramo natural. Assim, a Igreja Israelita coube primeiramente a oportunidade e missão de ser a mensageira do Evangelho ao mundo todo. Supondo que o texto que afirma que Deus está à testa da obra, e porá tudo em ordem, estivesse dizendo que Deus endireitará todo o erro em uma organização, e Deus poderia ter feito isso com Israel, um ramo natural, e não com um zambujeiro como a Igreja Adventista ou com todas as organizações que existiram depois do povo israelita. Houvessem os guias de Israel recebido a Cristo, e ele os teria honrado como mensageiros seus, para levar o Evangelho ao mundo. Foi-lhes dada, primeiramente a eles, a oportunidade de se tornarem arautos do reino e da graça de Deus. O desejado de todas as nações, página 231. Todas as igrejas que existiram depois do povo de Israel, que foram chamadas para darem prosseguimento à obra da pregação do Evangelho, foram zambujeiros enxertados no lugar de Israel. A lógica é simples: a igreja israelita, sendo um ramo natural, foi cortada por não cumprir as condições para que Deus pudesse enviá-la como mensageira ao mundo. Por que Deus continuaria confiando esta obra, de evangelizar o mundo, a uma igreja, cuja natureza é de um zambujeiro, e que cometeu pecado pior do que os ramos naturais, como fez a Igreja Adventista?
a mesma desobediência e o mesmo fracasso, observados na Igreja judaica, têm caracterizado, em maior grau, o povo que recebeu esta grande luz do céu nas últimas mensagens de advertência. Testemunhos Seletos Volume 2, página 157. O Senhor diz: deixaria eu de castigar estas coisas? Por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o convite divino foi estendido a outros povos. Se estes, os adventistas, também se provarem infiéis, não serão da mesma maneira rejeitados? Parábolas de Jesus, página 304. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Romanos capítulo 11 versículo 21.